Senhoras e senhores, então, muito bom dia. Me chamo Leandro Sesimbra, sou advogado e vamos tratar de um tema que é cada vez mais sensível às empresas, que é o processo de internacionalização. Nós sabemos que o mercado brasileiro é um mercado bastante grande, né? Então isso faz com que nós nos acomodemos um pouco. E eu gostaria de trazer esse assunto para que a gente pudesse tratar com um pouco mais de carinho, vamos dizer assim, a internacionalização. Então, rapidamente, eu sou advogado especializado em direito empresarial, sócio fundador de Adame Sesimbra Advogados e professor convidado na Unicinos. Fui diretor executivo da ACI de Novo Hamburgo. Hoje estou diretor-geral na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e aí estou, de certa forma, licenciado do escritório, mas continuo tratando os temas da internacionalização, auxiliando a equipe no que eu consigo. Mas, afinal de contas, o que seria internacionalização? Pode parecer uma pergunta muito básica, né? E a resposta pode parecer até mais básica ainda. Mas, desculpem, eu vou raspar a barriga no fundo da piscina para que a gente possa nivelar todos aqui e ter uma conversa bastante produtiva sobre o tema. Então, internacionalização é expandir fronteiras, né? Até a minha brincadeira... é isso mesmo? Real? É expandir fronteiras, é buscar novos mercados, é ir atrás de novos consumidores para os nossos produtos e serviços. Aqui nós estamos num evento voltado para a segurança da informação, e segurança da informação pega todo mundo, né? A gente tem muitas empresas estrangeiras aqui, por exemplo, que fizeram seu processo de internacionalização para vir para o Brasil, um mercado de 200 milhões de consumidores, né? Para empresas de TI, então, significa levar seus produtos e serviços e expertise para mercados estrangeiros. Muitas empresas aqui também já fizeram esse movimento e hoje colhem muitos frutos a partir dessa ida ao exterior. Mas por que internacionalizar, então? Tell me why. Eu vou tratar cada um desses degraus da escada atentamente, tá? Em seguida. Acesso a novos mercados. Aí vamos pensar assim, hoje, a América do Sul, ela possui 12 países e uma população de aproximadamente 437 milhões e 100 mil habitantes. Se nós pensarmos só na América do Sul, já tem um mercado consumidor bastante interessante. E não é um bicho de 7 cabeças sair do Brasil. Muito, embora algumas pessoas tenham um pouco de receio, e a gente entende o receio. Nós, brasileiros, estamos muito escolados, e é muito interessante. Eu saúdo aqui meu amigo Sebastián, que é uruguaio, e quando nós falamos, por exemplo, das vantagens de instalar uma empresa no Uruguai, as pessoas não acreditam. Então nós temos que ter 2 trabalhos. O primeiro deles, convencer a pessoa a tentar entender o processo. E depois mostrar que realmente o que nós estamos apresentando é verdadeiro. Não é invenção. Vamos pensar na África, por exemplo. 19% da população mundial está na África, e a África precisa de tudo. De tudo. Né? Ásia, Europa. A Europa hoje tem 43 países, 9% da população mundial, e não cresce. Então, vamos olhar para quem está do nosso lado aqui? Vamos olhar para Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia, Chile, Bolívia. Vamos olhar para eles. Eles também podem nos brindar muitos consumidores interessados nos nossos produtos.
Dificuldades. Todo mundo tem. Né? Hoje nós vivemos um cenário de incerteza muito grande, em que enfrentamos diariamente notícias, seja da guerra, ou ela escala, ou ela arrefece, mas todos os dias nós recebemos informações extremamente importantes sobre o que está acontecendo no mundo. Né? Aí temos, por exemplo, faixa de Gaza, a guerra na Ucrânia que não acaba nunca. A guerra na Ucrânia tem se revelado uma guerra extremamente tecnológica, né? E o presidente Donald Trump também, como um fator de atenção para todos nós. Independente de nós gostarmos ou não do presidente americano, é um fator de atenção. Nós precisamos olhar para os movimentos dos Estados Unidos para compreender o que nós podemos fazer no cenário internacional. Aí, mais uma vez, a questão da incerteza, né? Há poucos dias, a principal ilha de produção de petróleo do Irã foi atacada. Guerra no Oriente Médio agora já é mais de 14 dias, mas quando eu renovei essa apresentação, nós estávamos nessa época. Israel afirma que a guerra contra o Irã entra em fase decisiva, tá? Mas decisiva até quando? Isso a gente não sabe. E a gente precisa se preparar nesse cenário internacional. Petróleo em alta, incertezas no comércio mundial, guerra, inflação, eleição nos Estados Unidos. Os mercados vivem um equilíbrio frágil. Mas vamos pensar que que nem tudo é ruim. Esses cenários de dificuldade externos, eles podem gerar para nós uma série de oportunidades. Vamos pensar, vou usar um exemplo aqui, por exemplo, vou usar um exemplo talvez muito simplista, mas a Ucrânia. A Ucrânia é o produtor de grãos da Europa, é o celeiro da Europa. Por isso que os soviéticos tomaram a Ucrânia, e aí teve a questão do Holodomor. Por quê? Porque os soviéticos iam lá e pegavam toda a produção de grãos da União Soviética para consumo e para exportação, e deixavam os ucranianos sem comida. Né? O que isso pode representar para nós, por exemplo, um país exportador? Muito embora a Europa, os países da Europa tenham problemas em aprovar o acordo União Europeia, lembram que eu mostrei aqui que eles não crescem? Mas eles precisam se alimentar. A população idosa aumenta. Então, todo esse tipo de relações nós precisamos olhar com muita atenção para o cenário internacional e ver, sim, tem muita oportunidade nesse mundo. Tem muita oportunidade. Redução da dependência do mercado interno. Eu sei que os nossos amigos economistas muitas vezes, né, são os teóricos do caos. É muito mais fácil acertar falando mal do que falando bem. Mas mesmo assim a gente tem que ter muita atenção. O Brasil tem cenário muito ruim à frente, mas ninguém tem coragem de falar isso. Isso é uma grande verdade, né? E aqui não é governo A, B, C, ideologia, eu não estou falando nada disso. Estou falando a realidade dos fatos. A gente tem uma série de questões que precisamos atender com muita atenção, e o cenário internacional se revela extremamente atrativo nesse momento. Nova litigiosidade tributária. Vamos lá, reforma tributária. A reforma tributária não pegou todos os prestadores de serviço. Vocês sabem por quê? Em 1966, quando o Código Tributário Nacional foi promulgado, o Brasil tinha na sua matriz econômica a indústria crescendo. 66, ali depois do 5 anos em 5, Juscelino Kubitschek e tudo mais, e a indústria crescendo. O legislador pensou, como é que eu sustento esse estado desse tamanho? Tributa a indústria. E a indústria sustentou a máquina até agora. Com a desindustrialização ocorrida no Ocidente, que é um processo também
que já vem de muito tempo, se olhou o que gera mais recursos e aí passou a tributar quem? A nós, prestadores de serviço. Por quê? Porque o Brasil deixou de ser um país industrial para ser um país do agro e cresceu muito no serviço. Então é por isso que o governo botou a mão no nosso bolso. E aí, por que não olhar para fora? Ó, taxa de câmbio no Brasil nos últimos 10 anos. Olha o quanto ela subiu. 2019. Imagina quem surfou essa onda já. Então vamos olhar com carinho para o cenário internacional. Ele pode nos render muito. Redução, então. E aí nós temos um cenário mais incerto ainda, de curtíssimo prazo. Aliás, o curto prazo no Brasil, ele dura muito pouco mesmo, né? Nós temos as eleições agora e um cenário de profunda incerteza. Nós não sabemos quem será o próximo governo, qual é a matriz que ele vai adotar, se ele vai abrandar a reforma tributária ou não, né? Então, tudo isso impacta. Por isso que eu botei a explosão aqui. Mas nesse cenário, vamos olhar o copo meio cheio. Vamos olhar para fora. Que é aqui que nós podemos ter a diferença nos nossos rendimentos como prestadores de serviço, como empresas de tecnologia. Um outro fator muito importante para quem se aventura no mercado internacional é a atração de talentos. Hoje, nós vivemos um momento em que as pessoas podem trabalhar de casa, de qualquer lugar do planeta, né? Então, com essa liberdade, nós podemos sim ter uma empresa fora do país, tendo colaboradores no Brasil para fazer as suas atividades. A expansão global, ela atrai profissionais qualificados. E aí, mais um parêntese sobre o Uruguai. O Uruguai, por sua qualidade de vida, atrai muitos profissionais da tecnologia. Acesso à inovação. Vamos lá, um dos povos mais inovadores desse planeta é o povo brasileiro. O outro é o indiano, que vivem dificuldades todos os dias, rompem barreiras e trabalham muito. Nós, brasileiros, trabalhamos muito. Então, essa exposição à inovação, indo para outros países, também pode render frutos para as empresas de vocês. Vantagem competitiva. Empresas globais tendem a ser mais resilientes, competitivas no longo prazo. Hoje, o dólar pode cair, mas daqui a pouco ele sobe e tem mais uma vantagem. Mas não vamos pensar só no dólar como algo, como um fator preponderante, né? Conheço algumas indústrias que usam aquela máxima, quando o dólar está bom eu exporto, quando o dólar não está bom eu vendo no mercado interno. Não, tu tem que criar a tua reputação internacional para mesmo quando o dólar não estiver tão bom, tu seres contratados em dólar ou outra moeda estrangeira, e aí sim atrair recursos para o teu caixa. É isso que nós entendemos que precisamos olhar com carinho para todo esse cenário. Tendências globais, então. Crescimento exponencial do setor de vocês. TI. Demanda de soluções tecnológicas contínua crescendo no mundo inteiro. Necessidade de digitalização. Para nós brasileiros, falar em digitalização parece uma palavra meio ultrapassada. Mas vamos pensar o seguinte: tem países na nossa volta que ainda não fizeram um processo de digitalização completa. Nós temos países que ainda têm processo judicial, processo administrativo em papel.
No Brasil, isso já acabou. Então, por que a gente não usar essa nossa expertise para levar soluções para o exterior? Tá? Aumento da conectividade, ou seja, eu consigo me conectar a outros mercados, abrir novos mercados e, a partir disso, eu tratar com bastante... tratar com cada vez mais clientes. E aí vamos para as etapas do processo de internacionalização. O processo de internacionalização, ele é uma escada. Eu não estou dizendo que ele é simples, mas ele é uma escada. E se a gente conseguir fazer essa escada direitinho, subindo cada degrau, com muita atenção, com muita coragem, muitas vezes, nós vamos conseguir lograr grandes resultados. Análise do ambiente. Aqui são só 2 exemplos, tá? Mas a pesquisa de mercado ela precisa ser feita. Se eu vou entrar, por exemplo, num país como a Colômbia, ou como a Argentina, ou como o Uruguai, eu preciso saber qual é o tamanho desse meu mercado. Eu preciso saber, por exemplo, se eu quero só vender, que aí eu posso ter algum representante no país, ou se eu quero ter uma estrutura nesse país, porque a questão tributária é mais favorável a mim. Tá? Então, isso é um dos temas que precisam ser analisados. Muitas pessoas usam, né, a análise SWOT, aquela que é bem interessante, mas tem outras formas de avaliar também, né? Mas é importante que se faça com muito pé no chão, mas é possível sim. Tá? Definição da estratégia. Quais são os meus objetivos? Como eu disse antes, o que eu quero? Eu quero só vender? Eu quero trabalhar a partir dessa plataforma? Ah, eu quero ter uma célula que fale espanhol e atenda toda a América Latina. Existem muitas empresas que fazem isso. Muitas empresas, inclusive brasileiras. Nubank, por exemplo, está no Uruguai. Itaú está no Uruguai. Né? O Paraguai tem sido, nos últimos anos, um motor de crescimento da nossa região. E a gente precisa olhar para eles também. Modo de entrada. Como eu disse antes, escolher a forma de entrada no mercado estrangeiro, seja por meio de exportação, licenciamento, franquia, joint venture. A joint venture é uma solução muito interessante. Porque aí, boa parte do risco de entrada sozinho, tu já mitiga com um parceiro local. Né? Então, investimento direto, aquisição, entre outros. Posicionamento, muito importante. Definir como a empresa pretende se posicionar. Eu tenho um cliente estrangeiro que não quer se posicionar como estrangeiro. Ele quer se posicionar como nacional. Inclusive, ele trocou de nome no Brasil. Tananã, do Brasil. Questão de posicionamento, estratégia. Tá tudo bem. Planejamento operacional, muito importante também. A adaptação do produto ou serviço e ajustar a oferta às necessidades. Por exemplo, nós podemos ter um software todo em português, do lado de lá do rio, né? Passando a ponte do Jaguarão ali, já 100 quilômetros para dentro já vai ter uma certa dificuldade para entender. Então, adaptação da língua, cultura. Cultura é um fator extremamente importante. O pessoal que está nos assistindo aqui, são todos do Rio Grande do Sul? Todos gaúchos? Ou tem alguém de fora? Bom, imaginem o seguinte, certa feita eu fui trabalhar num escritório de advocacia que a matriz era no Rio de Janeiro. Primeira coisa que o gestor, o meu superior direto, queria fazer era cortar o chimarrão. E eu tive que convencê-lo a não fazer isso. E foram várias conversas, foi uma conversa, pasmem, difícil de fazer, porque ele não queria se convencer. O que aconteceu 4 meses depois? Vamos ver se vocês adivinham. Ele tinha uma cuia, uma bomba e uma térmica em cima da mesa e tomava chimarrão todo dia.
Marketing e vendas, né? Ver como se atinge o mercado. Um outro exemplo que eu tenho. No Paraguai, há uma rede de cafeterias, que nós já trabalhamos para eles. Essa rede de cafeterias teve que se render a alguns alimentos paraguaios. A Tipa e o outro, desculpem, eu não vou lembrar agora. E era uma empresa da Argentina. Eles não tinham isso no cardápio deles. Só que as pessoas começaram a entrar nas cafeterias e perguntar: tem Tipa? Tem isso? Tem aquilo? E o gestor do local disse: não, peraí, eu preciso ter isso. E o que ele fez? Incluiu no cardápio. Hoje, é uma das cafeterias de maior movimento no Paraguai, tem em várias cidades, né? Não só em Assunção. Por quê? Porque eles conseguiram entender a cultura e agregar valor nessa cultura. Logística e distribuição, muito importante, não adianta vender e não entregar, né? Recursos humanos, contratar ou capacitar, né? E isso é muito importante também. E finanças, ter um planejamento de orçamento sério para esse processo não ser frustrado, vocês não sentirem frustração de não ter concluído. Nós temos muitos exemplos de empresas que foram adiante no processo de internacionalização, não cumpriram algumas etapas da escada e, a partir disso, tiveram uma frustração enorme. Uma frustração enorme porque o processo não deu certo. Implementação, abertura de escritórios, contratação de parceiros, lançamento do produto, tudo isso faz parte da nossa escada. Controle e avaliação constante. O que a gente não avalia, a gente não mede, o que a gente não mede, não controla. E aí, se sai do controle, vamos perder dinheiro. Barreiras de entrada. A internacionalização pode enfrentar algumas barreiras de entrada, sim, que dificultam o acesso a esses mercados estrangeiros. Porém, há como passar as barreiras. Afinal de contas, barreira não segura ninguém. Barreiras culturais, como eu disse agora, né, do Paraguai lá que eles tiveram a grandeza de agregar produtos paraguaios no seu portfólio de produtos. Barreiras legais, muitas vezes o sistema legal em outros países é diferente do nosso. O nosso sistema legal é sim uma confusão, a gente não pode dizer que não, né? Mas existem países onde o sistema legal é respeitado, onde o contrato assinado é cumprido. E não é muito longe daqui, tá? Não é muito longe daqui. Barreiras comerciais, né? Tarifas, cotas, outras restrições. Tivemos agora, há poucos meses, as restrições americanas às exportações brasileiras. Eu estou correndo porque meu tempo está acabando, tá? Desculpe. Barreiras financeiras, custos. Envolve custos esse processo, né? Nós não podemos negar. Barreiras competitivas, tentar saber quem é o nosso concorrente lá no país, se há concorrente ou não. Muitas vezes não há concorrência. Não há concorrência. As pessoas esqueceram aquele país, esqueceram aquele mercado consumidor. E aí, quem chega primeiro, chega melhor. Barreiras de infraestrutura. Há países que têm dificuldade com a questão energética, né? A transição e a matriz energética. Isso também precisa ser avaliado. Parece tão distante. Não é para mim. Muitas pessoas pensam. Mas a vantagem de ser brasileiro é justamente essa. Nós quebramos barreiras todos os dias. É o Estado, é a tributação, é o contrato que não é cumprido. Todos os dias nós temos dificuldades.
Então, por que não olhar para um cenário ali do lado que tenha melhor, um ambiente de negócios melhor que o nosso? Como eu disse, alguém esqueceu a desoneração, reoneração, desoneração da folha, que foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou? Acho que ninguém esqueceu, né? Não dá para esquecer isso. E pegou as empresas de tecnologia em cheio. Cases de países latino-americanos, vou tentar falar muito rapidamente sobre dois: Paraguai e Uruguai. Uruguai, quem aqui não é encantado pelo Uruguai só porque é uruguaio? Desculpa, tem os amigos aqui do Uruguai, né? Só quem é uruguaio pode não ser encantado pelo Uruguai. Estabilidade e incentivos à inovação. Sim, empresas de outros países podem apresentar projetos de inovação e, a partir desses projetos, receber, inclusive, incentivo do governo. Dinheiro. País sólido e transparente. Independente de governo de turno, o país continua. Por quê? Porque ele tem um planejamento de Estado e não um planejamento de governo. A forma como as coisas acontecem pode mudar, mas os resultados, eles são pensados muito à frente. Que inveja, né? Zonas francas. Zonas francas são espaços onde, no território uruguaio, tu estarias no estrangeiro, tu estarias no exterior. E aí, portanto, também tem incentivos fiscais e muitas vezes alíquota zero. Mão de obra extremamente qualificada. O melhor IDH da região é o do Uruguai. O Uruguai é um país de renda média. Ah, vai pagar um pouco mais no salário? Vai. Mas tu vai ter resultado. Muitos uruguaios falam mais de 2 línguas. Fora que eles compreendem português muito bem. Localização estratégica. Eles estão num cone virado para a América do Sul. E aí, rapidamente, o Paraguai também é um país de incentivos fiscais e custos extremamente competitivos. Até então, a indústria foi muito beneficiada. Hoje tem em torno de 300 e poucas empresas estrangeiras gozando de uma lei chamada Lei de Maquila, que é a lei de incentivo fiscal paraguaio. Tem a lei 6090 também, que é uma outra lei de incentivos fiscais. Tem baixa carga tributária, um dos menores impostos corporativos da região, regra geral, 10%. Sonho pagar 10%, né? Incentivos para investimento, como eu disse, leis que promovem investimento estrangeiro e criação de empregos, eles precisam de criação de empregos. Energia acessível em abundância, eles não usam toda a energia que eles consomem, aliás, a que eles produzem, desculpa, não consomem toda a energia que eles produzem. Crescimento econômico é um dos que mais cresce. Mercado em desenvolvimento, são 7 milhões e meio de pessoas, mas com muita vontade de trabalhar, e quem vai ao Paraguai também se encanta, assim como se encanta com o Uruguai. E aí, um comparativo para termos ideia: estabilidade alta do Uruguai, estabilidade no Paraguai é média, mas ela vai chegar alta em breve, podem ter certeza disso. Os indicadores mostram com muita tranquilidade. Incentivos fiscais, foco na inovação e software no Uruguai, foco em impostos baixos no Paraguai, mão de obra qualificada com bom domínio de línguas estrangeiras, um país em desenvolvimento com custos mais competitivos, custos operacionais moderados no Uruguai, mais baixos no Paraguai, e os dois têm acesso facilitado à América Latina, porque o Paraguai está no meio e o Uruguai, como eu disse, ele é praticamente um cone virado para todo o restante da América do Sul. E a Argentina, vocês podem me perguntar. Eu acompanho a Argentina há muito tempo, enfim, por algumas questões profissionais e acadêmicas também.
a Argentina ainda está com problemas. Todo mundo fala do presidente Milei, que fez milagre, fez muita coisa boa, mas ainda não tem dinheiro. Então, calma. Eles estão seguindo a cartilha do Plano Real. Se vocês pararem para olhar e analisar, os movimentos do governo argentino são muito semelhantes aos do governo brasileiro em 93, 94, tá? E ainda temos que esperar o que esse cidadão vai fazer. Mas e a internacionalização? Essa, meus amigos, ela não pode parar. A sobrevivência de todos nós depende disso. Muito obrigado.